Senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores, amigos, professoras, servidoras, ex-servidoras da Prefeitura Municipal de Lavras, nós convocamos essa reunião extraordinária para votar alguns projetos de interesse, né, dos servidores, e como não há o número legal de vereadores para que a gente possa iniciar a reunião, nós vamos suspendê-la e fazer a votação dos projetos na próxima segunda-feira. Mas eu gostaria de agradecer aqui o vereador doutor Sebastião, o vereador Bira, o vereador João Paulo, Cristiane, o vereador Lila, o vereador Enio, a vereadora Naná, acho que tem outros vereadores, Carlos Indomar, Tiailton também está presente. E eu vou aproveitar, já que, né, as colegas, as amigas estão presentes, e solicitar que o doutor Paulo, a reunião já está encerrada, solicitar que o doutor Paulo faça um esclarecimento, possa esclarecer algumas dúvidas, debater o problema, para que a gente possa chegar num consenso, ou então verificar outras vias necessárias para que vocês tenham o direito, né, tão reconhecido, e naturalmente que é de importância no dia a dia, na vida de cada um de vocês. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos através da Marta, que é a presidente da associação, uma pessoa que tem lutado muito, trabalhado muito, nós estamos praticamente diariamente conversando. Então, eu passo a palavra ao doutor Paulo Luciano, que é o nosso assessor, e repito que a reunião está encerrada. Presidente, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, por gentileza. Já que o jurídico da Câmara vai esclarecer, eu gostaria que o senhor abrisse a palavra para a presidente, a Marta. Deixa eu te falar, Lila, ela nem quer falar. Vamos. Não, é porque você está abrindo para o presidente explicar, ela também quer defender os funcionários aposentados. Vamos deixar de fazer onda. Não é demagogia, não. Vamos fazer o trem que é certo. O que é certo? Você está pedindo. Se quiser deixar bem, se não quiser, não tem problema. É o assessor jurídico fazer a explanação dele. E depois a Marta e ele vai abrir a palavra para e depois passa a palavra para a Marta. Vossa Excelência não precisa falar o que eu tenho que fazer, não. Tá bom. Então eu só gostaria de pedir isso por gentileza. O assessor, eu entendo, o assessor jurídico vai fazer a explanação. E, naturalmente, as pessoas interessadas ali, vereador Lila, vão questionar. Isso que eu gostaria que a senhora abrisse a palavra para a presidente Marta, da explicação deles. Não precisa falar. Tá bom, obrigado, presidente. Não é possível que eu, com 20 anos de política, eu não aprendi ainda. Bom. Então, com a palavra, o assessor jurídico, e a palavra fica aberta para todos vocês, dentro daquilo que for necessário. Eu agradeço, vereador Lila, a compreensão. Eu vou, presidente, tomar liberdade, vamos dirigir às professoras. Boa tarde, né, gente? Um abraço especial para minha tia que está aqui. Esperar o microfone. Bom, alguns esclarecimentos antes de entrar na matéria. Esse não é um ato oficial, tá certo? Então, muito embora isso aqui esteja sendo gravado, estejamos todos na casa do povo, isso aqui não é um ato oficial. A reunião não pôde ser aberta por ausência de quórum, tá? Se essa reunião tivesse sido aberta, nós precisaríamos de 12 vereadores para iniciar a votação, porque são projetos de lei complementar e que exigem, portanto, 2/3, nós chamamos aqui de maioria qualificada. Se fosse o caso de votar esses projetos hoje, não caberia discussão. Oficialmente falando, não teria possibilidade de discussão. Essa discussão, ela ocorre até o início da primeira votação. Hoje seria simplesmente para que os vereadores pudessem confirmar os seus votos ou não confirmar os votos. E aí, com o resultado dessa segunda votação sendo o prevalente, tá certo? Então, esse não é um ato oficial. O que eu vou fazer aqui, o que o presidente me pediu que fizesse, vereadora Cristiane, outros vereadores, é fazer um esclarecimento que, na verdade, eu fiz muito pouco na primeira discussão, fui interrompido algumas vezes, enfim, então é uma oportunidade. Não há nenhum problema se vocês quiserem fazer perguntas, não tem nenhum problema, a doutora Ângela está aqui, o maior prazer, se ela que foi minha colega de Câmara, tá? Obrigado por ter vindo, doutora. Então, assim, se quiser fazer pergunta, não tem problema. Esclarecendo mais uma vez, não é um ato oficial, tá? Segundo, eu não falo pelo Executivo, tá? Deixar bem claro isso. Eu não sou servidor do Poder Executivo, eu sou um assessor da Câmara Municipal. Não tem procuração do prefeito José Xerém. Respeito os meus colegas procuradores do Executivo, portanto, tudo o que eu estou dizendo aqui é simplesmente o meu posicionamento, não reflete necessariamente o posicionamento da Câmara de Lavras, do presidente ou de qualquer vereador. Simplesmente eu fui chamado a uma discussão na última reunião e me pediram que o fizesse novamente no intuito de esclarecimento. Então é só isso que eu estou fazendo. A questão que é trazida hoje aqui não é simples,
E se fosse simples, nós não teríamos todo um sistema, todo um ordenamento jurídico montado com uma série de tribunais e um Supremo Tribunal Federal, o tempo todo dispondo a respeito de leis e principalmente de conflito entre leis para discernir isso. A matéria não é simples, mas quando eu digo que não é simples é porque trata de pessoas, porque juridicamente para mim é bastante simples, e eu vou explicar. O artigo 60 da Constituição Federal, aliás, o artigo 60 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele vai falar, lá no seu artigo 60, inciso 3º, a linha E, sobre a educação básica, sobre os profissionais da educação básica. O ADCT trata de questões, nós estamos falando de 1988, trata de questões que ainda seriam disciplinadas. Portanto, é um dispositivo constitucional que remete à frente. E ele diz o seguinte, olha, legislador, regulamente a questão dos profissionais, regulamente a questão do piso desses profissionais. E foi exatamente o papel da Lei 11.738. O que a Lei 11.738 fez? E é importante que antes da leitura do parágrafo 5º do artigo 2º, nós façamos uma leitura do artigo 2º do caput. O piso salarial profissional nacional para os professores do Magistério Público de Educação Básica será de R$ 950 mensais para a formação em nível médio, na modalidade normal, prevista no artigo 62 da Lei 9394 de 96. Muito bem. Regulamentou-se naquele momento, no ano de 2008, R$ 950. Vamos ao parágrafo 5º, portanto, do artigo 2º. E eu vou ler com bastante pausa para que vocês, pelo menos, compreendam o que é o meu posicionamento. As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta lei, serão aplicadas a todas as aposentadorias, pensões dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica alcançadas pelo artigo 7º da Emenda Constitucional 41 e pela Emenda Constitucional 47. Emenda Constitucional 41 e 47 são, respectivamente, emendas que tratam de aposentadorias, pensões de servidores públicos. Muito bem. É possível, e acontecia, esse é o histórico, que naquele momento existissem discrepâncias entre as pessoas que estavam na atividade e as pessoas que estavam na inatividade. E o que objetivou, portanto, a legislação? Legislador, administrador público, ao reajustar e ao chegar o piso desse pessoal nos 950, observe também os inativos. Esta lei, e aí eu faço novamente a leitura do parágrafo 5º, as disposições relativas ao piso salarial de que trata esta lei. Muito bem. Vamos fazer uma pausa aqui agora, na 11.738, e vamos passar para a legislação do Fundeb. Pedir licença só para acessar a legislação aqui, para poder falar com vocês. Bom, a lei que regulamenta o Fundeb é a Lei 11.494 de 2007. Portanto, uma lei anterior, tá certo? Uma lei anterior, ou seja, um ano antes, coisa de um ano antes, já havia sido regulamentado o fundo. E somente porque foi regulamentado o fundo no ano de 2007 é que foi possível ao legislador. E vejam o que eu vou falar, vou adiantar um pedaço aqui. Somente porque foi possível, porque o legislador regulamentou o fundo e dispôs exatamente como esse fundo poderia ser gasto, é que posteriormente, um ano depois, cerca de um ano depois, o legislador pôde falar então o seguinte, o piso é X. E esse piso X vai ser colocado da inatividade. Muito bem. A legislação então, a Lei Federal 11.494, regulamenta e esclarece, disciplina o que é o Fundeb. E mais do que disciplina, diz o seguinte, como pode ser gasto esse dinheiro? É importante que vocês entendam isso. Como é que esse dinheiro pode ser gasto? Como administrador, o administrador, como é que ele gasta esse dinheiro? Vamos lá. Então, eu vou pedir licença só para eu poder terminar o raciocínio. Daqui a pouco a gente abre para vocês, não tem problema. Daqui a pouco eu vou abrir, não tem problema. Eu só quero expor um ponto de vista, só isso.
Artigo 22. Lei do Fundeb. Pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício. Em efetivo exercício. Agora, o que é efetivo exercício? Qual o conceito de efetivo exercício? A própria lei dispõe. Inciso 3º. Efetivo exercício, atuação efetiva no desempenho das atividades do magistério previstas no inciso 2º desse parágrafo, associada à sua regular vinculação. E aí vai continuar para dizer o seguinte: as pessoas que estão em afastamento temporário não saem prejudicadas com isso. Muito bem. Só um minutinho, vou concluir e vou abrir, não tem problema nenhum. Agora eu vou concluir. Eu não entendo que exista aqui um conflito entre normas. Eu não entendo. Mas se entender que existe os critérios da própria lei, os critérios de resolução dessas antinomias, estou aqui com o professor de Direito, o doutor Carlos Lindomar está aqui. Os critérios de antinomia podem resolver. E basicamente são 3: anterioridade, especialidade e hierarquia. Anterioridade: lei posterior se sobrepõe à lei anterior. Ele é mais pobre. O critério nesse caso a ser aplicado é o critério da especialidade. O que se... Eu vou deixar a senhora falar. Especialidade: lei especial se sobrepõe à lei geral. A lei especial é a lei do Fundeb. Agora aqui, gente, eu vou dizer o seguinte, eu volto a dizer, isso aqui é um esclarecimento, nós estamos num ato não oficial, eu não falo em nome do prefeito. Esse projeto está em 2ª votação, tecnicamente falando, e agora eu posso falar, ele não cabe discussão. Então, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente uma forma de esclarecer o que foi colocado, o que foi pedido pelo presidente. Vocês têm total liberdade de fazer pergunta. Quem quiser usar, se o presidente permitir, quem quiser usar aqui da tribuna, dos microfones, está aberto. Eu estou totalmente aberto para a gente discutir. Lembrando que eu não tenho nenhuma ascendência sobre essa legislação. Não sou o chefe executivo, não sou o procurador do chefe executivo. A minha função aqui, a pedido do presidente, foi simplesmente esclarecer uma questão posta na segunda-feira em reunião ordinária. Estou totalmente à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Vereadora, presidente, eu já encerrei. Fique à vontade. Pode ficar à vontade. Quando a gente aposenta por paridade, entendeu? Paridade, você logicamente sabe o que é. A gente não quer receber pelo Fundeb, só que nós somos inativos. E a nossa paridade diz que a gente recebe qualquer aumento que um ativo tiver. Pode falar, vou só pegar o projeto. Já desceu, né? Já desceu. Tá. Esse dinheiro, para mim, não é do Fundeb. Quem tem que arcar comigo é a prefeitura. Só que eu tenho direito de receber o aumento que o Fundeb dá para um ativo. Como é que é o nome da senhora? Andréia. Dona Andréia. Respeito, assim, de uma maneira que a senhora não faz ideia. A minha tia está ali, eu convivo com isso a minha vida toda. Eu respeito. E eu aposentei não tem um ano. E eu recebi essa lei na minha mão, que me ampara. Por que você está dizendo que uma outra lei veio e... Não, é exatamente isso. Eu não estou dizendo que uma outra lei veio e não ampara. Eu estou dizendo que a legislação do Fundeb, que estabelece como o gestor pode gastar o recurso, estabelece que é apenas para quem está no efetivo exercício. Mas eu não estou dizendo para me pagar com dinheiro do Fundeb. Mas esse projeto trata do repasse. Esse projeto trata do nivelamento pelo piso do Fundeb. Mas como eu sou É específico. Como eu sou inativa e eu aposentei por paridade, eu tenho direito ao aumento. Eu não interessa, como você diz, me desculpe, não interessa quem vai me pagar. E eu estou dizendo para a senhora que esse projeto trata especificamente de Fundeb. Como é que nós podemos desconsiderar? A senhora está dizendo o seguinte, desconsidera o Fundeb, eu quero meu aumento. Como é que eu posso desconsiderar o Fundeb, sendo que o projeto trata exatamente de Fundeb? É isso que eu estou explicando para a senhora. É um projeto que se trata de Fundeb e a legislação do Fundeb estabelece como o gestor pode gastar o dinheiro. Lei federal aí é só deputado federal e senador.
Não, então, peraí. Então, essa frase que a senhora falou é importante. A parte dela, o dever dela Não. para com o aposentado. Então, peraí. Dona... Desculpa, qual é o nome da senhora mesmo? Só um minuto, deixa eu terminar. A maioria é do grupo financeiro e que realmente é a prefeitura que repassa o pagamento para todos nós. Eu não sou professora, eu sou presidente da associação. Dona Marta, não é? Da administração. Eu estou com as professoras por ser presidente da associação de aposentados e servidores ativos. Agora, a prefeitura é que repassa para esse grupo financeiro o pagamento. E na portaria delas de aposentadoria tem as emendas constitucionais 41 e 47 que estão nesta lei. Então, ao nosso entendimento e pela orientação da Ângela, que é associada e que nos orienta juridicamente, elas têm direito sim. E por que que o próprio José Xerém, em outra oportunidade, em 2017, estendeu aos aposentados e agora não? Qual a diferença? Eu quero Dona Marta, a senhora já me deu a resposta. A senhora começou a frase falando exatamente o seguinte: nós sabemos que o Fundeb não paga os inativos. A senhora não disse isso? Mas você não deu a resposta. A senhora acabou de dizer isso. O Fundeb não paga os inativos. Não, aí minha pergunta é a seguinte: o porquê que o Fundeb não paga os inativos? Não, responde para mim. Não, eu vou responder. 2017, Não sei, eu não tenho procuração dele. Não sei responder. e agora não. Não sei responder. Eu acabei de dizer, eu não tenho procuração dele. Eu não sou advogado dele. Nós estamos aqui numa discussão jurídica e eu estou aqui a pedido do presidente da Câmara. O porquê ele praticou ou não praticou determinado ato, eu não sei. Você para responder pela Câmara, E- Eu tô achando que você não quer entender. Não, mas a dona Marta mesmo acabou de falar, ela falou, nós, olha a frase dela, que fique registrado, nós sabemos que o Fundeb não paga os inativos. Mas o aumento que o ativo tem, nós temos direito. E o porquê, e a minha pergunta é, o porquê que o Fundeb não paga os inativos? Ângela, deixa a Ângela falar. Fica à vontade, vem cá, Ângela, vamos conversar. Eles são do grupo financeiro, a prefeitura que paga o grupo financeiro. Ângela, A discussão também. Ângela, um repasse que se baseia no Fundeb. Ele obedece ou não obedece às regras, às normativas de gastos? Mais do que o que nós estamos discutindo, porque a gente, ela sabe Como gestora. que a Labasprev não pode pagar. A Labasprev não pode pagar definitivamente. A revisão geral, sim, porque está previsto. A revisão geral é condicional. Esse valor de 10,34 que elas estão lutando, elas estão não é na situação do grupo financeiro. O grupo financeiro, quem paga é a prefeitura, os aposentados. Eles estão pedindo para estender a esse grupo financeiro e repassar a prefeitura, ainda que a prefeitura tenha que fazer o estudo do impacto. As professoras são pagas a partir de qual fundo? Não importa de onde, qual é o fundo que paga as professoras? Elas são do grupo financeiro. É Fundeb. PM, CMS, Não estou falando de inativo, não. Inativo é Labasprev. Fundeb paga quem? Professores. Muito bem. Existe legislação dizendo como gastar o dinheiro? Era da Lei 11.738, que estende aos servidores aposentados. Então, Ângela, eu estou acabando de dizer que são coisas diferentes. Eu disse que eu não entendo que existe uma antinomia, mas que se amanhã se entender que existe uma antinomia, eu resolvo ele pelo critério da especialidade. Isso. Agora, só o que eu estou querendo dizer, a própria dona Marta, foi até muito importante, ela respondeu, ela falou assim, nós sabemos que o Fundeb não paga inativo. Eu só queria complementar, não paga inativo, sabe por quê? Porque a própria lei já fala, este fundo não é feito para pagar inativo. mas a gente nós queremos. Pois é. Então como é que uma legislação que fala de um repasse de Fundeb vai pagar inativo? É isso que eu não consigo entender. Nós que aposentamos com direito à paridade, Temos direito. as verbas que pagam os Dona Marta, paridade é uma coisa, verba específica com regulamentação específica é outra. mas o prefeito, Se amanhã o prefeito, se a senhora tem, eu não estou dizendo que tem, senão fica parecendo que eu estou ratificando o que a senhora está falando. Partindo do princípio que a senhora está me dizendo, que a senhora tem direito à paridade, se houver um aumento espontâneo amanhã de recursos próprios para o pessoal, e eu nem estou entrando na legalidade disso, tá? Para pessoal da atividade,
Inativo também vai ter, em função disso aí. Mas nós não estamos falando de aumento espontâneo, eu estou falando de fundo. O fundo que paga as professoras é o Fundeb. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse aumento Então, gente, é porque eu acho que, na verdade, o que acontece? Eu entendo vocês totalmente, fica parecendo que a gente está estabelecendo um embate, e não é, tá? Eu entendo totalmente. Eu tenho certeza que qualquer um aqui gostaria de estender isso. Sobre o projeto que entrou. Esse projeto, quando fala do impacto, levou em consideração o 1034 ou só o 2,5%? Não, levou em consideração o 1034. Levou em consideração todo o reajuste, né? Esse impacto, se a lei específica, se tem a verba específica? Porque é a despesa, né? Na verdade, é o impacto, o impacto hoje. Aí até você sabe até bem melhor que eu. O impacto ele se refere à lei de responsabilidade fiscal. Despesas correntes, despesas de natureza continuada, artigo 16. Esse projeto aí foi bem sucinto. Não, veja bem. Não importa qual a natureza desse fundo. Aqui, a prefeitura vai ter a despesa X. Para essa despesa X, que é uma despesa de caráter continuado, você tem que ter uma previsão e tem que ter um atesto orçamentário de que aquilo vai causar um impacto. O dinheiro do Fundeb não é gasto totalmente, não. 60% geralmente fica pedaço. Mas aí eu já não posso falar, eu não sou gestor. Né? Aí já não, né? Mas isso é lei. Não é. No caso, 60% com o profissional, 40% com a estrutura. participação. Isso. 18%. Gasta-se 60% dele, que é o máximo que pode gastar. Usando uma outra analogia que talvez fique mais fácil, esse dinheiro ele não sai de uma conta e vem para essa conta. Simplesmente está lá. É um fundo que ele vai gastar. Isso. Esse fundo da educação básica, existe uma normatização de como ele pode gastar. Onde é que está essa normatização de como é que ele pode gastar? Na lei do Fundeb, artigo 22. É isso que eu estou... Ângela, vou fazer uma... Pode falar uma coisa. Esse artigo aí é discutível, né? Ele é discutível. Vou te fazer uma pergunta agora. Como Antinomia, né? Como gestora ou como procuradora de um gestor, o gestor te pergunta, doutora Ângela, posso pagar os inativos, baseado no artigo 22, posso pagar os inativos sem ter problema? Não, ativos, você falou em Inativos, posso pagar os inativos sem ter problema? Não, por lá não. Elas estão discutindo a lei consular, não. Gente, o que o gestor vai, como é que ele vai ser fiscalizado? A discussão é a lei 11.738. Aí, então, eu acho que o nosso choque, ele está aí. Eu estou fazendo uma análise geral e vocês estão fazendo uma análise específica de um artigo que eu entendo que nem se aplica. É uma análise geral. E eu respeito, gente, eu quero colocar aqui não existe guerra, eu não tenho ninguém contra, muito menos eu, tá? E inclusive é o seguinte, todo mundo sabe aqui, isso, não, longe de mim, Ângela. Não, longe de mim. Agora, todas vocês sabem que o direito ao questionamento, inclusive judicial, ele existe, gente. Então, assim, ninguém aqui é dono da verdade. Eu acabei de falar com a Cris. Falei assim, Cris, é claro que eu defendo o meu posicionamento, mas eu sei que existe uma infinidade de outros entendimentos e todos respeitáveis. Bom, é por isso que eu quis iniciar a minha frase dizendo, eu não tenho procuração, eu não falo em nome do Dr. Zé Xerém. Eu tô aqui atendendo, mas não é... Vereador, professor Carlos Lindomar, né? Toda honra te chamo de professor Carlos Lindomar. Falei alguma besteira aqui ou é um posicionamento jurídico, ainda que questionável? Então, é o que eu estou dizendo, só que eu estou fazendo uma análise que leva em consideração os institutos e a natureza jurídica de cada instituto. É óbvio que se qualquer pessoa fizer uma leitura fechada e específica desse parágrafo, se quiser entender assim, vai entender. Por quê? Fazendo uma leitura mais calma, quando se lê ao piso salarial de que trata esta lei. Porque, gente, a análise gramatical ela é a mais pobre. A análise... Se a gente for fazer uma análise histórica disso aqui, e eu fiz para vir falar com vocês, o que acontecia lá na época? Existia haviam discrepâncias entre os inativos e gritantes e os da atividade. Essa lei fala assim, beleza, então fixamos o piso, está aqui. E isso não tem nada a ver, isso aqui é para ativo e para inativo, e isso não tem nada a ver com a forma como o prefeito pode gastar. Então, se ele concede porque veja bem,
estender, aí pensando de outra forma, pegar esse reajuste e estender para os inativos é gastar este dinheiro com os inativos. Ou é estender esse tipo de vantagem para os inativos, o que não é admitido. O pessoal que estava nativo no ano passado, que foi aposentado, Bom, são questões específicas, né, doutora? Assim, realmente... Deixa eu só falar uma coisa. Você, Ângela, discuta... Até porque é o seguinte... Deixa eu só um minutinho. Eu deixo, mas eu quero falar, eu não estou contra a senhora, viu? Tá bom, Fique claro, não estou contra a senhora. Não, mas é igual eu estou dizendo, você fala de leis, tá? Eu sou leiga. Você, Ângela. Quando eu aposentei, eu fui no Labsprev e falei assim, olha, como que vai ser daqui para frente? Agora eu vou te falar do que eu já te falei. Me falaram, Andréia, você vai aposentar na emenda, tá? Número 41, tá? Paridade. Eu falei assim, o que significa isso? Nem sabia. Paridade é o seguinte, você aposenta com tempo de serviço e idade. E você tem direito a todos os aumentos que uma ativa tem. Eu falei assim, mas como assim? Qualquer aumento, seja de onde vier. Então, quer dizer, é isso que eu estou te falando. Como se diz? Eu ainda perguntei, falei assim, mas e esse negócio de Fundeb, que uns têm direito, outros não têm? Não interessa, você não vai receber por Fundeb. Mas, se o Fundeb der 20% para uma ativa, a prefeitura tem que arcar com esse aumento para você. Isso que foi meu entendimento. Entendeu? Isso que eu entendi. Então, quer dizer, que a lei que eu aposentei não vale nada. Mas, existe ainda um segundo ponto importante da gente questionar, que é o seguinte, né? Você está me entendendo? Tô. Eu não entendo de lei, não sei discutir com você. Não. Aí fica até a título de esclarecimento mesmo. O Labsprev, que é o instituto que paga efetivamente. Porque o que... Então, aí que tá. Na verdade, não é tecnicamente um repasse, é um pagamento mesmo. O Labsprev, como instituto de previdência, autarquia previdenciária municipal, ele tem algumas características. A primeira grande característica é que ele é independente em relação à pessoa jurídica município de Lavras. Tá? A pessoa jurídica município de Lavras é uma pessoa jurídica e o Labsprev, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Lavras, ele é outra pessoa jurídica. Ou seja, existe uma independência. Não, lá nos prévios você liga lá, eles não sabem nada de nada, não te explica nada. Eu estou falando só, vereadora Ana, só a respeito da natureza jurídica, tá? Quem é que paga o inativo? É o Labsprev. E por que eu estou dizendo paga, não repassa? Porque o fundo que paga os inativos, os aposentados e pensionistas, ele é um fundo composto não apenas pelo repasse que a pessoa jurídica, município de Lavras, tem que fazer. Todos os servidores da atividade contribuem com esse fundo. Portanto, não é correto dizer que é um repasse, é um pagamento. A partir daí, há ainda um questionamento a se fazer com relação ao ente pagador. Porque se é que amanhã vai ser considerado que isso aqui tem que valer, que o Fundeb tem que ser aplicado para as da inatividade também, esse dinheiro... Não, mas nós estamos falando de Fundeb. Esse dinheiro não sai do município de Lavras. Esse dinheiro sai do Labsprev, pessoa jurídica independente. Só um minuto. Nem todo aposentado recebe pelo fundo, pelo Labsprev. Quem Não, foi eu- emitido? Sim. Nós estamos falando porque ela usou o exemplo de que ela se aposentou no ano passado. Foi por isso que eu aproveitei o exemplo. Eu tenho direito a A data de a demissão. Eu estava inativa esse ano. É a prefeitura que repassa o pagamento. Que foi emitido até 31 de janeiro de 98. Não, eu só quis citar para explicar, porque algumas pessoas não entendem essa diferença de natureza jurídica. Recebe do fundo. Então, eu estava na ativa na época dessa lei. Então, quer dizer que eu tenho direito aí. Você até ano passado, em abril, e aí? Também, porque nós trabalhamos para a municipalidade, servimos a municipalidade, não tivemos fundo de garantia. E por que não ter um salário digno? Aqui é importante eu coloque mais uma vez, aqui a minha defesa não é de justiça ou de injustiça, até porque há algo mais justo do que um aumento para
professoras que estão hoje na inatividade, não existe nada mais justo que isso. Agora, não é uma discussão de justiça. E, aliás, eu preciso até delimitar. A minha discussão aqui e o meu ponto essência, ele se refere à normatização de como o Fundeb pode ser gasto. Aí você está me dizendo, não, mas o meu pleito não é de Fundeb, mas o projeto trata de Fundeb. É isso. Então, Mas por causa disso tem uma lei que me paga, doutor. isso, mas aí isso então teria que vir em uma outra legislação. Aí se você me pergunta assim, mas por que essa outra lei não vem? Não sei, eu não respondo pelo prefeito, você entende? Porque se eu disser assim, não vem por isso, vai dar a entender que eu estou respondendo pelo prefeito, eu não estou. Então tá tudo errado. A gente estava na Câmara. Esse projeto deu maior apoio a nós. Entendo. Até o ano passado eu estava na ativa e eu não vou ter direito. Entendo. E aí? Então, o que eu quero concluir não, né? A gente está aqui debatendo, discutindo, né? Bom, Eu estava na ativa até o ano passado? bom, aí são outras discussões. Se eu disser para a senhora que a senhora tem direito ou não tem direito, isso pode ser eventualmente colocado fora de contexto, né? Aqui, mais uma vez eu digo, a delimitação da minha discussão aqui é para dizer que este projeto trata de Fundeb e existem regras próprias, específicas na própria legislação do Fundeb para dizer como esse dinheiro pode ser gasto. A paridade, se existe, eu não estou dizendo que existe ou não existe, tá? Só está dizendo que existe. A paridade, ela não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. Paridade significa o que o da ativa tem, o da inatividade também tem. Isso não se refere à regra de fundo. Profissão. É muito claro. Da sua profissão. Não é da administração. Não, sim, nós estamos falando de professor, claro. Não é servidor geral, é da sua profissão. Então, de que vale? Não, eu volto a falar, não estou aqui fazendo juízo de valor, não tem ninguém, eu não estou contra a senhora, muito pelo contrário, tá? Nós aposentados ganhando um pouco sem aumento, nós vamos ter que procurar justiça. Eu não sei responder para a senhora. Infelizmente, não me clareou nada. Doutora Ângela. Não me respondeu porque até 2007 os reajustes de convênios era dado para o ativo e a prefeitura repunha Eu respondo para a senhora, eu não sei responder, sabe por quê, dona Marta? Porque eu não sei responder o que cada gestor faz em cada época. Eu não posso dizer para a senhora por que um gestor agiu de uma forma e por que o gestor agiu de outra. Eu sei dizer para a senhora o seguinte, se eu sou responsável em qualquer nível pela fiscalização dos atos do gestor, eu penalizaria o gestor se ele gastasse dessa forma, mesmo entendendo que é injusto ou se eu entendesse que é injusto. Não, eu também não. Não sei dizer para a senhora. Realmente não sei. Porque se eu disser que eu sei, eu vou estar dizendo que eu advogo com o prefeito e eu não advogo. Então, como advogado, procura saber, por gentileza. Não. Mas veja bem, eu não advogo com o prefeito. Aí, talvez quem tenha que responder isso para a senhora é o advogado do prefeito. O professor foi aposentado, foi tirado a partir do ano passado. E se o advogado da Câmara não sabe por quê, procura saber, por favor, para nos responder por quê. Não, aí seria o advogado do prefeito, dona Marta, não sou eu.